No quadro Mundo do Trabalho, nós vamos falar sobre liderança. A pessoa nasce líder ou pode se tornar um com o passar do tempo? E para responder a essa pergunta, claro, nós recebemos aqui a nossa querida, a empresária Mônica Hauck. Mônica, bom dia, seja bem-vinda. A gente já até começou aqui antes, né? Nós já estamos aqui falando sobre liderança. Eu só estava ali vendo aqui, ó, o tricô aqui. A gente começou antes. Moniquinha, tá aí Delícia. a pergunta que não quer calar. O líder nasce ou ele é forjado ao longo do tempo? Qual que é a sua opinião? Hoje eu estou devolvendo. Tá devolvendo? É. Eu acho que tem gente com talentos natos, outros com potenciais para serem desenvolvidos. Exatamente você. Também, considero. Tem gente que parece que já nasce pronto, é natural, flui. Ele não faz nada, nenhum esforço, é só você direcionar. E outros, tá ali aquela pedra bruta e você vai lá, trabalha e dá um excelente líder. É interessante, a gente cresce, né, num ambiente assim, onde, principalmente no meio cristão, a gente tem todo esse conceito de liderança, de igreja. E, na verdade, toda a minha liderança hoje como empresária, na verdade, começou há anos Começou atrás. no jardim? Oi? Começou no jardim, será? Começou em casa. Não, Porque no jardim, quando você começa a liderar a turma, a fila, exatamente. seja o que for, isso Isso aí é o bruto, né, que nós falamos. É aquela coisa assim, tem criança que já A começa... sua filha, por exemplo. Exatamente. A Catarina A tem Moniquinha, que segurar, porque... Mini Moniquinha, igualzinho. Eu brinco assim, o espírito de chefe ali é uma coisa assim, impressionante, tem que trabalhar. Então, já tem. Mas, por exemplo, na minha adolescência, eu fui muito trabalhada essa questão de liderança com os adolescentes. Liderei adolescentes 10 anos, mas, na verdade, eu ainda era adolescente. Então, eu fui trabalhada, ou seja, apesar de eu ter nascido, né, eu sempre inventava, eu sempre era líder. Você sempre foi líder? Dentro desse conceito que a gente tem, senso comum, sempre fui. Agora, na adolescência, eu já comecei a aprender várias coisas que já não fazia parte do meu perfil. Porque qual que é o meu estilo de liderança natural? É uma liderança por comando, é uma liderança assim, olha, gente, eu falo e todo mundo obedece. Esse é o meu natural. Mas eu passei por um processo de aprendizado. Porque Aperfeiçoamento, pode dizer também, amor? Exato, aperfeiçoamento, adaptação. Porque o que a gente tem que entender é que existem estilos diferentes de liderança. Eu cresci com pessoas que não tomavam iniciativa, que eram mais tímidas, falavam pouco, mas essas pessoas escutavam muito, ouviam mais, eram mais ponderadas do que eu. Então, e hoje são líderes maravilhosos. Ou seja, a liderança ela não tem uma caricatura e nem deve ter. Porque em ambientes diferentes, você precisa de estilos de liderança diferentes. Então, não adianta nada o estilo de liderança que eu nasci. Se ele não for adequado para aquele ambiente onde eu estou exercendo minha liderança agora, ele não vai ter serventia. Pelo contrário, ele pode até atrapalhar. E será que existe gente que não nasceu para ser líder, assim, nada assim? Não tem esse perfil? Eu acredito que as pessoas podem desenvolver Mas elas são boas estilo executoras de coisas que são direcionadas. Eu acho que tem também a questão da escolha. Tem gente que fala assim, olha, principalmente nas empresas, não quero ser gerente, não quero ser um técnico, sou bom tecnicamente. E isso é muito bom. Não quero ter essa pressão do gerente, isso também é uma coisa. Exatamente. Em muitos lugares dizem assim, ó, não quero ser o número 1, eu prefiro ser o número 2. Ficar nos bastidores, né? É uma escolha absolutamente correta, porque o ponto principal é a pessoa entendendo aquilo que ela é boa. Porque às vezes fica olhando a pessoa lá na frente, o líder lá na frente, e fica às vezes deslumbrado com aquele ônus de serviço, mas ninguém sabe o preço que paga, a pressão que suporta. A solidão que existe dentro da liderança, ninguém sabe o quão um líder é sozinho. Por exemplo, isso nós trazemos para o nosso meio, Mônica, por exemplo, a figura do pastor. É uma figura absolutamente solitária. Exatamente, porque o líder, ele não tem que fazer o que as pessoas querem, ele tem que fazer o que as pessoas precisam. Às vezes a gente consegue, né, às vezes coincide esse desejo com essa necessidade, mas o líder tem que ser aquela pessoa capaz de tomar decisões difíceis. Então, o líder que tem essa necessidade de aceitação muito grande, passa dificuldade.
Então, a posição de liderança, ela tem que E não ter é uma... nada fácil, né? Eu fiquei pensando aqui. Tem hora que o líder ser democrático demais pode ser um problema para ele, mas o líder também que não consulta também pode ser um problema. Eu falo porque eu já vivi vários tipos de liderança. Se for autoritário. Onde eu ia conduzindo, mas teve um período que eu abri para ser democrática demais. Eu falo quando eu liderava grupos de louvor. Só que começou a ser um problema, porque cada um queria uma coisa. Eu quero essa música, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Cortou a democracia. Vamos orar e vamos ser direcionados. Tem hora que também isso é complicado, não é, Mônica? É muito complicado. Por exemplo, numa empresa, tem ambientes em que você precisa exercer, por exemplo, você está numa agência de publicidade e é um lugar onde basicamente você precisa de exercer a criatividade, as coisas precisam fluir. Certo. Se você tem um líder muito autoritário, muito, não, faz o que eu faço, como você vai desenvolver criatividade, Entendi. ideias? Então, nesse momento, um líder que escuta, que compartilha, é muito importante. Agora, em outros momentos, você está lá construindo sua casa. Aí tem várias pessoas lá trabalhando, subindo parede. Já pensou se cada um resolve assim, não, hoje eu vou inovar, vou construir a parede de um jeito, o outro constrói do outro. Que casa é essa? Era uma casa muito engraçada. Né? Então, tem momento que a liderança tem que ser... naqueles, olha, objetiva e firme. Em momentos de crise, então, tá todo mundo desesperado. Não é hora de ninguém te ouvir, é hora das pessoas te escutarem. Agora, é difícil, porque hoje em dia tem aquela coisa assim, igual aquele livro Monge Executivo, tudo. É lindo, é maravilhoso, mas aquilo não é real para qualquer tipo de ambiente. Né? Então, essa líder servidor, é lindo, mas não funciona em toda situação. E da mesma forma, um líder autoritário também não funciona. Então, tem que ter também essa sabedoria do liderado, de entender que às vezes ele tem que aceitar um tipo de liderança que é necessária. Né? É isso, é todo um conjunto. A compreensão da liderança, ela não pode existir só da parte do líder. Porque se o liderado não compactua, não faz um pacto com o seu líder, as coisas não funcionam. Então, liderança é uma coisa que tem que ser conversado, com todo mundo, com toda a equipe. Senão, a comunicação quebra, a equipe não entende porque... É compartilhado. Exatamente. E existem 4 tipos diferentes de liderança. Você pode ser um líder condescendente, que é aquele líder que delega, que é aquele líder, né, que conversa. E você pode ser um líder formal, que é aquele líder totalmente certinho, que cada um no seu quadrado. É aquele líder terno e gravata. Certo. Você pode ser um líder dominante, que é aquele líder que exerce autoridade e lidera por comando. E você pode ser um líder informal, que é aquele que vai trabalhar de bermuda, que muda o tempo todo, que o tempo todo cria coisas novas. Cada ambiente pede um estilo de liderança diferente. Todos eles são eficazes, Todos. dependendo do local que ele vai E cada um Exatamente. pode ter suas desvantagens também, segundo o ambiente também. Exatamente, depende do contexto. Então, não existe líder certo ou líder errado. Existe o líder certo, com aquela habilidade certa, com seu estilo próprio, no ambiente correto, onde é aquilo que está sendo demandado. Sim. Se eu estou, por exemplo, num ambiente mais estruturado, militar, e sou uma líder informal, o problema não está nem em mim e nem está no quartel. O problema está onde? Nesse Na encontro, junção na aí. junção. Exatamente. Entendi. Agora, vai, Só, pode. Mônica, só porque a gente pensa assim, a minha cabeça hoje já pensa muito no contexto eclesiástico aí. E a gente é levado assim, é motivado, eu pelo menos me motivo muito quando eu leio biografias de grandes homens de Deus, não é? E vendo uma biografia de um grande homem contemporâneo nosso aí, um senhor chamado Bill Gates, aliás, não, perdão, Steve Jobs, né? Sim. Ele é uma figura, na sua biografia a gente vê que ele era meio autoritário, meio incisivo. Ele era autoritário e meio, né? Mas é um cara que explodiu. Como alcançar esse equilíbrio, Mônica? Olhando, por exemplo, um cara assim, que é autoritário e meio, soberbo e meio. Eu acho que o Steve Jobs é uma figura, assim, clara de que qualquer liderança ela é imperfeita. Qualquer liderança ela é imperfeita. Um gênio, né? Qualquer liderança humana é imperfeita. Mas ele era extremamente autoritário,
todo mundo que trabalhou com ele sofria muito, ele gritava, ele humilhava as pessoas, né? Isso, qualquer biografia dele mostra, inclusive a autorizada, onde ele falou assim, não esconda nada. Ou seja, ele mesmo autorizou contar essa parte da história. Contudo, todas as pessoas que trabalhavam com ele falaram assim, olha, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu fui levado ao extremo, ao limite. Então, se por um lado eu era destratado, eu tinha que lidar com uma pessoa completamente instável, eu lidei com uma pessoa que mudou a forma do mundo ver algumas coisas. Ver a tecnologia. Vamos dizer. Exatamente. Eu tive que lidar com uma pessoa que criou o futuro e não seguiu. Então é um preço que se paga, porque tem gente que reclama assim, ah, não aguento meu líder é isso, meu líder é assado, todo mundo põe defeito no líder. A questão é, o que você ganha com esse líder e o que você perde, né? E você está disposto a pagar esse preço? Porque todo líder vai vir carregado de problemas e de Então esse é o forças. estágio de você ser um bom liderado para amanhã ou depois se tornar um bom líder, né? Alguns líderes são péssimos para lidar com pessoas, não são estáveis emocionalmente. É o caso do Steve Jobs. Mas em alguns contextos, qualquer pessoa estável não faria o que ele fez. Essa é a verdade. Então, você tem que ver o que você quer e onde você está disposto a chegar. Isso é uma decisão consciente, tem que ser consciente, né? Será que eu aprendo? Né? Será que eu aprendo não só em questão como lidar com uma pessoa difícil, mas será que eu aprendo naquilo que eu estou fazendo? E é muito comum, gênios, às vezes criadores, quanto mais a pessoa é habilidosa para criar coisas técnicas, mais dificuldade ela tem de lidar com gente. Então isso vai acontecer. E, Mônica, para a gente encerrar, uma característica assim, que você acha, eu pensei em algo, que é essencial um líder tem que ter, para que ele seja... Para você ser um bom líder, essa característica não pode te faltar, independente do tipo de liderança que ele tem. Eu acho que a capacidade de ler o cenário e se adaptar a esse cenário é fundamental. Se você souber ler o seu ambiente e se adaptar e exercer um estilo de liderança necessário àquele ambiente, você tem aí uma vantagem competitiva muito grande. Certo. Eu pensei também numa coisa. O quê? Pensei no caráter. Você pensou nessa outra parte e o caráter que um líder sem caráter em qualquer local, ele se perde. O caráter, na verdade, é para todo mundo, né? Isso. O líder, o liderado. É porque a gente está falando aqui no caso do líder, né? Uma característica forte, porque infelizmente a gente tem bons líderes, mas sem caráter. Isso é muito sério. E é uma coisa assim, com todo mundo que a gente for trabalhar, a gente tem que avaliar, assim, os meus princípios casam com os princípios das pessoas, porque é outra coisa que dá problema o tempo inteiro. Isso. Então, quais são os valores dessa pessoa e se eu compartilho com esses valores? Você vai estar debaixo daquela liderança, né? Exatamente, aquela porque autoridade ficar lá de baixo você. Ficar resmungando, não concordo, não funciona. Está perdendo seu tempo e o dele. Você pode ser um colega babaca, né, mano? Exatamente. Você acaba virando uma pessoa que você não quer ser, que é o babaca que nós conversamos semana passada. Moniquinha, a gente ficaria com você aqui amanhã toda. Mas semana que vem a gente volta. A gente volta. Obrigada pelo carinho, viu? Eu agradeço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.